Olá, no ar o Ecocidade. No programa de hoje vamos falar sobre o impacto da construção civil na natureza. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o setor é responsável por mais da metade de todos os resíduos gerados pelas atividades humanas. Para discutir esse assunto, convidamos o engenheiro civil Manuel Martins, coordenador executivo do projeto Aqua HQE da Fundação Vanzolini. Obrigada pela presença, Manuel. Obrigado. Recebemos também a arquiteta e urbanista Vera Luz, professora da FAUPUCamp. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada, igualmente. Para começar o nosso programa, Manuel, explica para a gente por que a construção civil é tão agressiva, né, ao meio ambiente. A construção civil usa muitos recursos nos seus materiais e componentes. Por ter uma história de desenvolvimento artesanal, ela acaba gerando também uma quantidade de resíduos. Mas isso não é só durante a execução do projeto na obra. A construção civil tem impactos também no uso das edificações. Então, no uso, nós temos consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos, tem a própria durabilidade da construção. Se ela não dura ou dura menos do que o suficiente, ela acaba tendo que ser sucateada, reformada, demolida, etc., né? Mas nós temos de lembrar também o lado bom da construção civil, o lado necessário. A construção civil é responsável por criar o chamado ambiente construído, que é onde nós vivemos, trabalhamos, nos encontramos e convivemos. Então, para exercer essa função, é que ela existe, né? E para que isso seja bem feito, de início eu já ressalto a importância imensa de pensar para encontrar os melhores caminhos, mais adequados para a função e mais adequados para reduzir esses impactos ambientais, proporcionando conforto e saúde às pessoas, pensando em encontrar os direcionamentos, as diretrizes do projeto, desenvolver o projeto de modo a poder fornecer subsídios para que a construção seja feita de modo a atingir todos esses objetivos. Então, em resumo, nós estamos falando de pensar, planejar, projetar e controlar até a entrega para o uso e depois durante o uso também na operação. E Vera, quais são os principais erros, né, durante o uso? O Manuel já comentou alguns, quais são os principais erros e como que, né, as pessoas podem mudar essa situação, né, para minimizar um pouco esses impactos? Olha, a gente vai chamar de construção civil, eu costumo dizer que é a construção da civilização. Então, a civilização urbana, ela é arquitetura e urbanismo, e se a gente for pegar a matriz moderna, também o desenho industrial. Então, só sobra fora disso a área rural e algumas instâncias de indústria de base. Então, como construir uma civilização inteira sem errar? Eu acho que o eixo ele está no iluminismo. Então, foi descoberto, foi enunciado por Lavoisier que nada se cria, nada se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que quer dizer isso? A natureza ela tem seus processos e ela é de recursos finitos. Esse entendimento demorou 200 anos para ser compreendido e agora é uma situação de urgência. Os erros estão na produção. Eu não chamaria de erro, mas é uma inconsciência. A produção, como o professor Martins, estou em concordância completa com ele, ela dispõe de muitos recursos, porque a construção da civilização ela se baseia em recursos materiais e de energia, e o uso também da mesma maneira. A gente teria que fazer um esforço para pensar de maneira, primeiro, darwinisticamente, os homens, eles são seres biológicos, e eles têm que estar dentro do ciclo da natureza, senão a gente vira um ser predatório. Isso até o jeito que eu abro a torneira, da maneira mais prosaica, até como eu faço essa água potável chegar à torneira e como eu despejo isso, porque todos esses organismos são seres também, todo o aparato é ser. Então, ele tem, gasta energia, despeja resíduos, recebe a água, por exemplo, a cidade e qualquer construção.
E são hábitos, né, de não desperdício e, ao mesmo tempo, a maneira de construir mais relacionada a uma questão cíclica. Eu creio que, no sentido mais amplo da cidade, os preceitos de uma cidade sustentável não temos, porque a gente tem periferias terrivelmente autoconstruídas. Então, todo esse estatuto de projeto ainda não foi conquistado, de planejamento de projeto, em nenhuma cidade mundial. Então, os erros vão desde a gestão, à produção, a ideia de que isso gere lucro em vez de bem-estar e os hábitos. E, professor Manuel, com o objetivo, né, de diminuir esses impactos ambientais na área da construção civil, surgiram, né, as construções sustentáveis. Como que a gente pode definir esse conceito? O conceito, lembrando que não se pode perder o objetivo, que é proporcionar um ambiente sadio e confortável para as pessoas. Então, dentro desse objetivo, nós usamos os recursos e geramos emissões de resíduos e temos que encontrar meios de reduzir isto. Então, isso começa, acho que a Vera podia depois até acrescentar, pelo pensamento da arquitetura, levando em conta todo o contexto do empreendimento, tanto sua funcionalidade quanto o local, as infraestruturas, o meio ambiente, os ecossistemas, procurando aproveitar as vantagens oferecidas por esse contexto e reduzir os impactos causados por alguma eventual dificuldade. Então, nesse sentido, começaram a se desenvolver critérios de avaliação para poder verificar se tudo isso estava mesmo sendo levado em conta. Evidentemente, esses critérios são uma modelagem da realidade e, portanto, eles não podem ser entendidos como a realidade, mas eles permitem, por meio da separação em fatores de avaliação, entender se um determinado projeto, um determinado empreendimento é mais sustentável ou menos sustentável. Esse trabalho ele foi desenvolvido no mundo inteiro. No caso da Fundação Vanzolini, nós fizemos isto em parceria com a França. Encontramos os critérios mais abrangentes, critérios de desempenho, portanto, as soluções podem ser inovadoras, são livres, desde que resultem naquela redução de consumo de energia, naquela redução de consumo de água, numa melhor iluminação e ventilação naturais, e etc., etc., e todos os fatores. Então, nós adaptamos isto para o Brasil e verificamos por meio da atividade de certificação, que está dentro da missão da Fundação Vanzolini de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil. Vera, o professor falou da questão da iluminação, da ventilação, né? Elas fazem parte de uma construção sustentável. Conta um pouquinho para a gente da construção sustentável e se existe uma diferença entre a construção sustentável e a ecológica. Olha, eu não gosto, mas é necessário o termo de aditivar ao nome arquitetura, agora não construção, mas arquitetura, o termo sustentável, mas ele é necessário, porque é um conceito mundial que começou mais precisamente a ter um estatuto através da ONU, na ECO 92, que é uma questão que liga economia, ambiente e equidade social. Esse é o tripé mundialmente aceito. A palavra economia, eu acho que devia ser transformada em prosperidade, que é já um preceito da última resolução da ONU, então não se fala mais em economia, que a economia já tem um viés de produção diferente, então prosperidade é mais amplo. Pessoas, então, que seria para todos, isso é um preceito da República, é um preceito iluminista, que a gente nunca conseguiu alcançar, igualdade, liberdade, fraternidade, não conseguimos ainda, isso é um preceito do século XVIII. E ambiente, que me parece que a consciência da urgência está nesse polo, e hoje já se considera que o ambiente não é uma ponta da tríade, mas ele é o grande tema, porque é o ambiente que está em desequilíbrio. A relação de construção dita sustentável com a ecológica é uma coisa dentro da outra, porque a que se fala ecológica, ela procura o quê? Seguir as leis conforme a natureza, especialmente as biológicas, né, da ecologia, a lógica da lógica biológica. E tende a ser de baixa tecnologia. Então, arquitetura com terra, o gasto de menos energia. Então, em geral, essa matriz ela vai para uma técnica de baixo impacto.
A arquitetura sustentável, se a gente puder dar esse nome, ela tem essa consciência do ambiente como algo que não pode ser de atitude predatória, mas ela pode considerar todo o aspecto de uma alta tecnologia, por exemplo, se ela é durável, se ela é montável, desmontável. Por exemplo, o cimento emite 10% de todo o carbono para o efeito estufa. Mas as nossas construções são de concreto ou aço, em termos estruturais. Então, como a gente pode fazer construções usando a tecnologia de alta tecnologia e a baixa, de maneira a construir um equilíbrio com o ambiente? Essa equação não é uma fórmula, essa equação é difícil, é caso a caso. E o único material que realmente pode ser reposto é a madeira. Só que a gente não vai fazer todas as cidades de madeira, porque a madeira você planta e colhe, e planta e colhe. Todo o resto é extração. Pedra, aço. Então, como fazer isso na escala urbana que nós temos? A arquitetura dita ecológica, ela não daria conta da construção da civilização. Então, é um pacto com o ambiente, inclusive de consumo. É muito complexa esse caminho. A gente vai continuar daqui a pouco o nosso bate-papo, né, sobre os impactos da construção civil no meio ambiente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ecocidade. Voltamos com o Ecocidade, falando hoje sobre construções sustentáveis. Continuo com o engenheiro civil Manuel Martins, com a arquiteta e urbanista Vera Luz. Manuel, a construção civil, né, ela está entre as que mais consome e desperdiça água. Como que isso pode ser evitado? Isso pode ser evitado de muitas formas, e essas formas, inclusive, evoluem à medida que evolui o conhecimento e a tecnologia. Mas hoje nós podemos pensar na possibilidade de materiais e sistemas construtivos que requerem menos água na sua manutenção e conservação. Nós podemos pensar em equipamentos e dispositivos mais econômicos, onde se consome menos água no uso do equipamento, chuveiros, torneiras e etc. Descargas sanitárias, todos eles. Nós podemos também, quando viável, pensar em aproveitamento de água de chuva. Podemos pensar em reaproveitamento de água cinza, que é aquela água de pias e chuveiros, né? Podemos pensar num paisagismo que requeira menos água para irrigação, tecnologias de irrigação automáticas e modernas. Enfim, tem um grande arsenal de possibilidades. Agora, provavelmente você não vai ver tudo isso junto em um projeto, porque depende justamente do contexto do projeto. Não adianta você querer aproveitar água de chuva num local que chova muito pouco, senão você teria que fazer um reservatório tão grande que seria quase que um bunker subterrâneo ali para armazenar uma quantidade de água que fosse relevante. Então, justamente depende dessas características todas. Um local que já não consuma tanta água em lavatório e um prédio comercial, por exemplo, loja, talvez, não consuma tanta água em torneira, chuveiro e outros equipamentos, talvez não tenha tanta água cinza para poder ser tratada e reaproveitada. Então, depende do contexto do projeto. Vera, outro ponto importante, né, na construção é o descarte do entulho, né? Como que ele é feito hoje em dia e qual seria a maneira ideal, né, para a gente não prejudicar o meio ambiente? Olha, o entulho durante a construção, você diz, né? Então, o sonho dos arquitetos é o entulho zero. O sonho dos arquitetos é que a gente pudesse montar as arquiteturas climaticamente passivas, ou seja, não gastando energias a mais do que o próprio clima pode resolver. Então, esse é o sonho ideal. E o entulho zero. O entulho zero, ele depende de uma racionalidade muito grande dos sistemas de estrutura, vedos, aberturas, todos os sistemas, acabamentos, tudo que compõe um edifício, falando na questão do edifício. Porém, existe também uma questão de gestão, porque às vezes se desperdiça na obra por procedimentos. A nossa matriz brasileira, ela é muito artesanal na obra,
com uma mão de obra, infelizmente, com pouca qualificação profissional e muito espolhada, ao mesmo tempo que a gente tem uma engenharia nacional muito desenvolvida. Então, é uma contradição. A fabricação industrial dos produtos, ela pode fazer com que isso atinja um ponto ótimo, porque a gente só montaria no canteiro, mas precisa ver como é que a produção se é no ciclo fechado, porque senão a produção gasta tanta energia, tanta extração, que a gente tapa uma panela e deixa a outra aberta. E existem também sistemas de reaproveitamento do possível entulho que eventualmente se descarte, então transformar resíduo em recurso. Nós já temos, inclusive em São Paulo, empresas, vou até citar o nome, a Pedra Verde, que ela recondiciona o entulho de concreto, aço, tijolos, gesso, uma série de materiais que são descartados na obra como uma produção mais artesanal. Ela moe e faz outros insumos, até os tijolos ditos ecológicos, com a comunidade local, que é uma comunidade envoltória muito precária. Então, é um trabalho, inclusive, social muito importante. Então, a gente pode tanto evitar a geração de resíduos, desde a produção na fonte, como, eventualmente, não conseguindo evitar, a gente pode substituí-los como futuros recursos de reciclagem. E, professor, como que o Brasil está na questão da sustentabilidade, em relação aos outros países? Nós estamos acelerando para procurar alcançá-los. Como em vários setores, países que já tinham vencido outros problemas, acabaram se deparando com esse e desenvolvendo os aspectos sustentáveis, não só da construção, mas de toda a vida social, antes do Brasil. Porém, o Brasil não ficou tão atrás assim, tanto que tivemos aqui a Rio 92, que foi esse marco que a Vera comentou, que não foi por acaso. Quer dizer, a gente já tinha preocupação, talvez não tivesse tantos instrumentos que esses outros países desenvolveram primeiro. Mas nós estamos desenvolvendo e hoje podemos dizer que estamos quase em pé de igualdade em termos de conhecimento, conceito e interesse, principalmente dos profissionais e empresas líderes. E Vera, o alto preço, de algumas opções sustentáveis em comparação com as normais, isso ainda é um problema aqui no Brasil, e existe algum tipo de incentivo fiscal mesmo para essas construções sustentáveis? Olha, a noção de alto preço, ela tem que ser vista de maneira global. Aliás, tudo que a gente está falando tem que ser visto de maneira global, porque se eu emito CO2 aqui em Guarulhos, isso vai afetar toda a biosfera. Então, o alto preço, eu acho que uma opinião particular, ele não pode ser visto de maneira imediatista, porque senão a gente está falando de um conceito capitalista de lucro, acumulação de capital e exclusão. Então, eu diria, por exemplo, 40% das cidades da metrópole paulistana não tem acesso a tratamento sanitário de esgoto. Então, o esgoto é vertido in natura nos rios. Qual é o preço disso? Então, a questão, ela ultrapassa o investimento. O investimento é importante, de certa maneira, desde que ele tenha uma relação de equidade social, inclusive, porque senão a gente não vai fechar essa conta. Tem autores que, inclusive, falam que o capitalismo é incompatível com a sustentabilidade, porque a noção de investimento só visando lucro e fazendo uma conta fechada só nesse quesito não vai fechar jamais. Então, claro, existe uma questão histórica de conhecer, a urgência está fazendo com que isso se estabeleça, mas estamos ainda, aí vou discordar um pouquinho do professor Martins, eu acho que a gente está ainda na fase, não só no Brasil, mas no planeta, de urgência e tomada de consciência. Eu sou muito otimista também, mas eu acho que os passos ainda são largos para serem dados, porque a noção de investimento imediata realmente é mais complicado, mas se a gente pensar em cooperações, em parcerias e um investimento a longo prazo e no sentido da biosfera, a conta é outra. Existe algum tipo de incentivo fiscal? Os incentivos em alguns municípios existem, em geral são incentivos municipais. O município de Guarulhos, na gestão anterior, tinha um incentivo para teto verde, tinha um incentivo para dedução. Todos os instrumentos do Estatuto da Cidade também eles podem ir nesse sentido. São instrumentos de
redução de impostos e instrumentos, por exemplo, a Zona Leste, na gestão municipal atual, foi incentivada com menos impostos para construir um pátio industrial mais sólido e gerar emprego sem esse pêndulo de trabalho e residência, que é um custo caríssimo para a cidade. Então, o que acontece? Você deduzindo o imposto de produção e, portanto, de trabalho, você consegue uma cidade mais ecológica, mais sustentável. Então, esse é um pacto de gestão muito sofisticado. Não é assim, quanto custa o produto A e o produto B. É muito maior, de certa maneira. Professor, qual que é a importância, né, das pesquisas e das novas tecnologias nessa área? A importância é a pesquisa voltada para entender como é que funciona o meio ambiente, para entender como é que funciona o próprio ambiente construído e que direcionamento nós devemos dar para essas pesquisas para que tragam possibilidades de causar menos impacto ao meio ambiente por meio dos materiais, dos produtos, mas sempre com essa visão que a Vera falou de análise global. Eu queria dar só um pequeno, não é bem um exemplo, mas um pequeno caso, que é o seguinte: chegou a se discutir, em alguma época, nas construções habitacionais de interesse social, a possibilidade de colocar um aquecimento solar de baixo custo numa casa térrea, em cima do banheiro, portanto, com pouco desperdício de calor em tubulações. E aí surgiram duas questões. Primeiro, como é que o pessoal vai ser conscientizado e aculturado para usar isto corretamente e não começar a desmontar e vender os caninhos, tá? Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, quanto isso impõe de custo adicional? Porque, é claro, se você não faz, fazendo tem um custo. E aí tem uma discussão que, a meu ver, não foi feita, que é a seguinte: quem paga isso, né? Mas a discussão é a seguinte: se a gente coloca esse sistema e economiza energia, nós evitamos a necessidade de ampliação da geração de energia e da ampliação da distribuição de energia, que custa para toda a sociedade, para nós todos, por meio dos impostos que nós pagamos. Ora, eu prefiro pagar meu imposto para aumentar a geração de energia e aumentar a distribuição de energia, ou que use o meu imposto para subsidiar aquele sistemazinho para uma pessoa que vai ter uma vida muito mais confortável e econômica, porque ele vai economizar também na conta de luz. O que eu prefiro? Eu prefiro essa segunda opção. Se fizer a pergunta, eu acho que muita gente vai preferir. Com certeza. Olha, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Professor, quer deixar algum contato do senhor? Sim, nós temos o site www.aqua-hque.com.br. Aqua quer dizer alta qualidade ambiental, AQUA. Vera, seu contato? Eu acho mais simples me procurar no Facebook, Vera Luz, L-U-Z, porque é uma página aberta, todo mundo pode me fazer uma mensagem fechada ou uma mensagem aberta e eu fico à disposição. Parece que tem um link de achar, que eu não sei. Tem um caminho direto para o Facebook da Vera, que é vera.luz.779. Digitando isso, você encontra direto a Vera. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Ecocidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, é sempre um prazer estar ao lado do professor Martins, que eu tenho todo o respeito, e contribuir na TV Câmara, que também é muito bacana. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. Nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Ta 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 ta.